Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 3. Todos acharam? Amém? Vamos ler a partir do primeiro versículo, que diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Pula agora para o versículo 10. Diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirás a Deus neste monte. Até aqui. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, pelo momento de louvor, de adoração. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui, Pai. Eu creio que o Senhor já falou no coração de todos aqui, Pai, mas eu creio também que tem mais ainda da Tua parte para nós, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Tira toda dúvida, todo medo, todo temor, Pai, que venhamos entender os Teus propósitos, que venhamos nos render à Tua vontade e viver aquilo que o Senhor tem para nós, acima das nossas limitações, acima das nossas inseguranças, que venhamos viver o que o Senhor tem preparado para a nossa vida, Pai, entendendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Toca nossas vidas nessa noite, que venhamos sair daqui cheios da Tua presença, que venhamos sair daqui impulsionados a viver os Teus propósitos, Senhor. Fala através da minha vida, usa-me, Senhor, nessa noite, que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, aqui a gente fala de uma passagem muito conhecida de quando Deus chama Moisés para libertar o povo. E Moisés, ele tinha tudo para não chegar nesse momento. Moisés, ele já nasce num período de crise, num momento onde não era bom estar nascendo, porque Faraó já tinha dado a ordem, com medo do crescimento dos escravos, né, do povo hebreu, tinha dado a ordem para que os seus guardas matassem todos os recém-nascidos. E é nesse cenário que Moisés nasce. Um cenário de incertezas, um cenário de dor, de sofrimento, um cenário de perseguição. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Talvez a gente olhe para o nosso país, para as crises, e a gente acha que não vai dar certo. Talvez você tenha a sua empresa, tenha o seu negócio, ou esteja planejando algo, o seu negócio, e você olha e fala: como é que eu vou conseguir prosperar em meio à crise? Mas saiba que o céu nunca está em crise, querido. Não existe tempo certo para que Deus possa agir na sua vida. Ele faz acontecer independente das circunstâncias. Ele faz acontecer independente do cenário que você se encontre. Talvez você olhe para a sua vida e você se veja na mesma situação que Moisés estava logo assim que nasce, sendo perseguido, talvez podendo ter o fim ali. Mas saiba que você tem um Deus que cuida da sua vida.
Você tem um Deus que direciona tudo e pega as circunstâncias que você se encontra hoje para transformar em bênção na sua vida. Pega essa insegurança, esse cenário de dor, de luta, de tribulação e transforma naquilo que vai ser o cumprimento do propósito dele sobre a sua vida. Moisés nasceu num período que não era para ele ter nascido. A gente vai olhar e ver de alguém que nasceu para ser usado por Deus, para ser o libertador de toda uma nação. A gente imagina que ele vai nascer tranquilo, que desde do berço já vai ser impulsionado a cumprir o seu propósito, mas não é a realidade, não é assim que funciona. Deus vai te moldando para que você possa alcançar aquilo que Ele tem para você. Ele vai te moldando para que você seja o que Ele quer que você seja, para alcançar as promessas de Deus sobre a sua vida. E às vezes a gente olha os cenários ruins que se levantam e a gente se desespera. A gente fala, olha, acabou. Não tem mais jeito, não tem como. Só que na verdade é apenas Deus permitindo que você passe por algumas situações para que você possa ser bem sucedido lá na frente. Os tempos de crises que se levantam na nossa vida, quando nós estamos firmados em Deus, quando nós temos nossa vida nas mãos de Deus, não é para nos destruir, é para nos fazer crescer. É claro, não é fácil. Não é fácil passar por um momento de luta e ficar em paz, e ficar tranquilo. O medo bate, nós somos seres humanos. Mas, querido, não deixe o medo dominar a sua vida. Não deixe as tribulações que se levantam sobre você ditarem o ritmo da sua vida. Porque é aí que está o problema. Porque muitas vezes quando nós passamos por algum problema, nós deixamos o problema guiar os nossos passos. E a gente age e toma decisões baseadas no medo, baseadas na angústia. Quando na verdade Deus está falando, olha, eu estou aqui, confia em mim. Descansa. Aleluia. Quando o medo vier, querido, dobre o seu joelho e ora. Veio o medo, vieram as inseguranças, busque mais a Deus, porque Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. E vai te fazer enxergar que Ele está te direcionando em meio ao deserto. Sabe, a irmã de Moisés foi direcionada por Deus para colocar ele naquele cesto, levar e acompanhá-lo. Olha tudo que Deus fez através dela. Ela ficou ali esperando e foi acompanhando aquele cesto no rio. Talvez nós olharmos, poderia ser a pior decisão que ela poderia fazer. Poxa, botar um bebê recém-nascido dentro de um cesto num rio, aquele cesto podendo virar e ele se afogar, ou talvez um jacaré, alguma coisa, comer aquele bebê, poderia ser a pior decisão. Mas a palavra de Deus diz que Deus veio para confundir as coisas que o mundo acha que é sábio. Sabe? E às vezes Deus nos direciona a fazer algo que às vezes a gente não entende. Poxa, Senhor, mas é isso que eu tenho que fazer? É por esse caminho que eu tenho que trilhar? E nós queremos achar que sabemos mais do que Deus. Falamos, Deus, mas se eu for por aqui vai dar tudo errado. Não tem por que dar certo indo por aqui. Mas é aí que você vai viver o seu milagre. Fazendo aquilo que para o natural, querido, era improvável. Sabe, a gente precisa aprender a confiar naquilo que Deus tem nos direcionado. Parar de questionar e só seguir. Quantas provas Deus já te deu de que Ele cuida de você? Quantas provas Deus já te deu de que Ele guarda a sua vida? Glória a Deus. E agora vai ser diferente? Só porque não está acontecendo da maneira que você queria que acontecesse? Só porque não está acontecendo da maneira que você planejou que acontecesse? Querido, se Deus está te direcionando para um caminho contrário daquele que você planejou, pode ter certeza que o caminho que você estava seguindo era de derrota. Deus não vai te levar para um caminho de derrota, de frustrações. Deus vai te levar para um caminho de vitória, de conquistas, de milagres, de viver o sobrenatural, de se aproximar mais dele, de ter mais intimidade. É esse o caminho que Deus vai te direcionar, ainda que você não entenda, ainda que você talvez tenha tantas perguntas no seu coração, mas Senhor, por que por aqui? Por que hoje? Por que agora? Por que eu? Sabe, querido? Comece a confiar mais em Deus e descansar nele, que você vai viver os propósitos dele sobre a sua vida. E nós vemos a irmã de Moisés acompanha. E qual foi a consequência da atitude dela? O cesto foi para onde? Da filha de Faraó. E por ela estar acompanhando, qual foi a consequência? Ela pôde levar o seu irmão de volta para casa.
mesmo que por alguns anos, mas pôde levar de volta para casa. Aquele caminho improvável, que muitos falariam, olha, não faz isso. Talvez pessoas estejam virando para você e falando, olha, não faz isso, você não está vendo que isso é burrice. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes pessoas levantadas pelo diabo vêm para no nosso ouvido, não faz isso não, hein? Pô, não está vendo que isso vai dar errado. Ei, desiste daquele negócio de igreja, vem curtir, vamos aqui curtir, vamos para uma festinha, vamos ficar aqui, ó, um churrasquinho hoje, domingão, esse solzão, churrasquinho com piscina, deixa para ir para a igreja domingo que vem. Quantas vezes isso acontece? Pessoas podem se levantar para falar palavras contrárias, mas esteja firmado naquilo que Deus falou no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Esteja firmado naquilo que Ele tem te direcionado. Sabe, não se preocupa não, mas será que vai dar certo? É Deus que está te direcionando, vai dar certo. Pode ser o cenário mais improvável possível, vai dar certo, porque é Deus que está te guiando. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E tudo isso foi propósito de Deus na vida de Moisés. Ele nasceu no tempo de crise. Tem que ter sido colocado, deixado à deriva ali no rio, levado até a filha de Faraó, para que os propósitos de Deus pudessem se cumprir na vida dele. E hoje nós vamos aprender com Moisés o que fazer para vivermos os propósitos de Deus para nossas vidas. Primeiro ponto, seja ousado. Êxodo 3, versículo 3 vai dizer, então disse comigo, Moisés dizendo, então disse comigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Sabe, queridos, ele poderia olhar aquela sarça e simplesmente não se importar, até porque ele estava no deserto. E deserto, durante o dia faz muito calor, é normal pegar fogo, plantações na sarça. Só que ele viu algo de diferente ali. Ele enxergou que tinha algo além. E ele foi ousado ao ponto de abrir mão dos seus afazeres para ir em direção aonde ele deveria ir. E quantas vezes nós não estamos dispostos a fazer isso? Na caminhada com o Senhor a gente precisa ser ousado, querido. Sabe, eu sei que muitas vezes nós somos tímidos, eu sempre fui muito tímido. Para vocês terem noção, eu nem orava em casa com meus pais. Quando a gente se reunia para comer junto, sempre final de semana a gente sempre fazia isso, né? Porque durante a semana ficava complicado, meus pais sempre trabalharam fora, então ficava difícil, mas final de semana, meu pai sempre fazia questão de nós comermos junto, pelo menos o café da manhã, ele sempre ia na padaria, comprava as coisas, fazia o café da manhã e reuníamos nós 4, né? Eu, meus pais e minhas irmãs, nós 5 na verdade, né? E meu pai sempre pedia para alguém orar e eu sempre queria fugir, porque eu tinha vergonha. Tinha vergonha de orar dentro da minha casa, com meus pais, com minhas irmãs pequenas. Aí eu olhar para uma situação dessa e falar, poxa, esse cara tem vergonha de orar dentro de casa. Será que um dia vai fazer alguma coisa? E olha onde eu cheguei hoje. E às vezes a gente fica com medo por causa das nossas limitações, a gente fica com vergonha. Não, eu sou muito tímido, eu não sirvo para isso, mas queridos, é Deus que faz, não é você. Ou você acha que se dependesse de mim eu estaria aqui em cima? Eu estaria lá no Engenhão agora, comemorando o título do Botafogo. Mas o propósito de Deus é muito maior do que um futebolzinho. Glória a Deus. Eu comemoro depois, amanhã, quando chegar em casa. Deus tem mais para a nossa vida, sabe? Se a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus, nós vamos ver coisas grandes acontecendo. Aleluia. Eu nunca imaginei que um dia eu seria pastor, seria líder de jovens, estaria ministrando louvor. Eu olhava aquilo, nunca me imaginei, mas olha aonde a caminhada com Deus me trouxe. Porque eu permiti com que Deus trabalhasse. Porque eu não disse não quando Deus me chamou. Eu não falo isso para me engrandecer não, queridos. Eu falo isso para mostrar que você também pode. Se Deus te chamou para algo, querido, confia nele, porque Ele vai fazer você alcançar isso. Glória a Deus. Seja ousado. Não fique parado no banco. Deus não te chamou para ser um crente de banco. Deus te chamou para fazer a obra dele. Talvez o chamado de Deus para a sua vida pode não ser aqui em cima. Pode ser lá na rua, falando a palavra de Deus para as pessoas que vão sentar do teu lado no ônibus. Para aquele teu colega de trabalho que senta na mesa do lado, na mesa da frente. Ou no colégio, para os adolescentes aqui,
aquele colega que senta ali na sua frente, no seu lado, atrás de você. Deus pode te levantar como um missionário, aonde Ele te colocou no seu trabalho, dentro da sua casa, no seu colégio, na faculdade. Mas você precisa ser ousado. Ousado em ver o sinal de Deus e falar, eu vou lá. Não, mas eu estou aqui nos meus afazeres, então, poxa, eu tenho aqui essas... Para de priorizar aquilo que não é prioritário. Lembra de Marta e Maria? Qual foi o questionamento de Marta para Jesus? Ah, Senhor, eu estou aqui atarefada, eu estou limpando a casa, eu estou fazendo comida, minha irmã nem me ajuda. Olha, coitada de mim. Foi isso que ela virou para Jesus e falou. E Jesus, com todo o amor do mundo, precisou abrir os olhos de Marta para dizer, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte dela, não será tirada. Porque às vezes a gente fica tão atarefado, a gente tem tantas coisas para fazer que nos esquecemos do principal. E eu não estou falando aqui de coisas fúteis ou coisas que não vão agregar em nada. Muitas vezes são coisas importantes, até dentro da igreja. Afinal, Marta, ela estava trabalhando para o mestre. Ela estava fazendo não porque ela queria fazer, porque era um trabalho. Não, ela estava querendo proporcionar um melhor ambiente para Jesus. Proporcionar uma boa comida, um ambiente limpo, porque Jesus estava na casa dela. Era algo útil, era algo louvável. Só que a gente precisa entender que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes já diz isso. Há tempo para tudo. E muitas vezes nós ficamos presos nos nossos afazeres, naquilo que a gente tem que fazer e nos esquecemos do principal. Moisés poderia estar assim, afinal ele estava ali, não era para passear, ele não estava a passeio. Ele não estava passeando, estou aqui admirando esse deserto lindo e via assim. Não, ele estava trabalhando. Ele estava com uma responsabilidade muito grande, cuidando das ovelhas do seu sogro. Mas ele entendeu que quando Deus chama, querido, você larga tudo e vai. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preguei aqui algumas semanas sobre o Bartimeu, né? E o que ele fez quando ele ouviu que Jesus o chamava? Ele largou tudo e foi. Ele largou a única coisa que ele tinha, que era a capa, e foi. Porque ele entendeu que quando Jesus chama, querido, você não precisa de mais nada, porque ele já está cuidando de tudo. Aleluia. E muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. E muitas vezes nós perdemos oportunidades porque nós não somos ousados. Sabe, seja ousado que você vai viver o sobrenatural. Seja ousado que você vai ver o quanto Deus pode te usar. Seja ousado que você vai ver o quanto Ele pode te capacitar. Glória a Deus, aleluia. A gente precisa ir mais fundo. Você quer ouvir a voz de Deus? Chegue mais perto, vá além. Vá além daquilo que você tem feito. Não ache que tudo aquilo que você tem feito é o suficiente. Não, faça mais, busque mais, ore mais, jejue mais. Sabe, a gente precisa parar de ficar na mesmice. Porque às vezes a gente vive tantas coisas com Deus, às vezes a gente é até muito usado por Deus e a gente acha que, não, já tá bom. Cheguei num bom patamar na minha vida com Deus, está ótimo, mas Deus tem mais para você. Vá além, querido. Saia da zona de conforto. Moisés saiu da zona de conforto, era muito cômodo para ele ver aquela sarça ali queimando e fingir que nada aconteceu e seguir ali com os seus ovelhas, continuar trabalhando. Mas será que você tem estado disposto a sair da sua zona de conforto? Saia da zona de conforto hoje para viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Saia da zona de conforto para que você possa viver aquilo que Ele tem para a sua vida, querido. Segundo ponto, esteja sempre disponível. No versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Quantas vezes Deus nos chama para algo? Será que a nossa resposta tem sido eis-me aqui ou tem sido, Senhor, espera um pouquinho, eu estou ocupado aqui. Senhor, pode ser amanhã, pode ser ano que vem, o ano está terminando, então 2025, aí quando chega 2025, aí você quer jogar para 2026 e depois 2027. Esteja disponível para cumprir o chamado de Deus. Isaías foi um grande profeta, mas ele só fez o que fez, só foi usado da maneira que foi usado, porque lá em Isaías 6, quando ele teve aquela visão do Senhor, e quando os serafins diziam, quem enviaremos?
Ele disse: eis-me aqui. Reconheceu as suas limitações, ele reconheceu as suas fraquezas, reconheceu que ele tinha lábios impuros, foi restaurado e foi usado por Deus. Porque muitas vezes nós não nos colocamos disponíveis para Deus porque a gente acha que eu sou cheio de pecado. O Senhor sabe que eu preciso me consertar nisso. Aí sim, depois que eu me consertar. Mas é Deus que vai te livrar disso, querido. É Ele que vai mudar a caminhada da sua vida. Ou você acha que você vai se livrar dessas coisas sozinho? É sozinho que você vai resolver os seus problemas? Não é. Deus vai restaurar a sua vida para você viver algo mais. Deus ele vai restaurar, mas para que você possa cumprir os propósitos dele sobre a sua vida. Deus vai mudar a sua história, mas para que os propósitos dele se cumpram em você. Você precisa se colocar disponível. Seja disponível. Eu vou falar aqui porque é muito importante, porque são exemplos. A Camilinha e o Richard nunca trabalharam com mídia. Camilinha na dança, o Richard começou a tocar bateria, aprender com o Paulo, foi evoluindo, entrou no louvor, ainda ousado, quero cantar também, ajuda no back. Aí um dia, eu e a Bia conversando em casa, falando, poxa, a gente precisa de alguém para estar ali, fazendo a mídia, movimentando a página da igreja. Aí eu falei, poxa, por que a gente não coloca a Camilinha e o Richard? Aí a gente conversou em casa, falando com ele, e eles têm tocado aí a mídia da igreja. Se colocaram disponível, algo que eles não faziam. Talvez não tinham tanto conhecimento assim, mas se vocês verem, quem vê, acompanha a página da igreja, vê o trabalho de excelência que eles têm feito. Os vídeos lindos, né, as montagens lindas, fotos ali, excelente, porque se colocaram disponíveis. Porque quando a gente foi falar com eles, eles falaram, eu não sei, eu nunca mexi com isso. Não, eu falo, vamos. E foram. E eu creio que Deus vai abençoar muitos eles por causa disso. Porque foi feita uma proposta de algo que eles nunca tinham feito, e eles falaram, eis-me aqui. Trabalhar. Esteja disponível para ser usado por Deus. Aonde quer que seja, querido, talvez limpando a igreja, limpando um banheiro, mas creia que vai estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Não acha que só é usado por Deus quem está aqui em cima, não, querido. Precisa de muita coisa ainda na obra de Deus. Não é só pastor que é usado, ou ministro de louvor que é usado, só quem está com o microfone, não. Tem tantas pessoas para serem alcançadas e é através da sua vida que elas vão ser. Mas você precisa estar disponível. Você precisa falar, eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua obra, eu quero cumprir os teus propósitos, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E parar de querer priorizar o que não é importante. Sempre temos algo mais importante para fazer, priorizamos tudo, menos aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E por isso que às vezes a gente não está disponível para Deus. Às vezes até fazendo a obra dele, mas de forma automática. E a gente precisa parar com isso. Lembra da igreja de Éfeso? Lá em Apocalipse 2, quando Deus fala, você tem feito a minha obra, tem se posicionado diante daqueles que dizem ser o que não são. Olha isso. Aí, como é que termina a carta para a igreja de Éfeso? Mas uma coisa eu tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Eles estavam fazendo, mas de forma automática. E não é isso que Deus quer. Deus não quer robôs. Ele quer pessoas com o coração aberto para receber dele. Ele quer pessoas para ter um relacionamento de intimidade. Porque quando Deus nos chama, não é para que a gente apenas faça. Porque se fosse para isso, Ele fazia sozinho, Ele é Deus. Ele quer ter um relacionamento comigo e contigo, queridos. Você consegue imaginar isso? Um Deus tão grande, às vezes a gente fica mendigando a atenção de amigos, de namorado, namorada, correndo atrás. E a gente tem um Deus tão grande, tão maravilhoso, que se importa conosco, que quer um relacionamento de intimidade conosco, e nós não valorizamos isso. Sabe, querido? Abra a sua mente nessa noite. Mude o seu entendimento e a sua visão, para que você possa ser usado por Deus, para que você possa viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Porque Ele tem mais.
Fala, Senhor, eu quero viver as Suas promessas, eu quero viver os Seus propósitos. Muda em mim o que for necessário. Sabe, abre o seu coração para Deus mesmo, seja sincero, fala, Senhor, eu sou preguiçoso, eu não consigo, ou eu preciso mudar nisso, eu preciso parar de cometer esses erros, porque Deus vai mudar, Deus vai te transformar, mas você precisa abrir a sua boca, você precisa querer, você precisa fazer a sua parte. Não acha que Deus vai fazer só a dele. Ah não, Deus tem que fazer, Ele quer Deus, mas ele age no nosso querer, querido. Se a gente não quer que Ele faça, Ele não vai fazer. Agora, se nós permitirmos, você vai ver grandes coisas na presença dEle. Creia nisso. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto. Não ache que você é alguma coisa. Está lá no versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Muitas vezes nós somos chamados por Deus e achamos que sou o cara. Deus me chamou é porque eu sou bom. Então não é nada por causa dele, é por causa de você. Então, a gente precisa baixar a nossa bolinha e entender que é Ele que faz. Ah, mas eu orei, aquela pessoa estava com câncer, eu orei e foi curada. Mas é Ele que curou. Poderia ser qualquer um. Deus usou uma mula, não vai usar a gente? Querido, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer. Isso que a gente precisa entender. Antes de vivermos o sobrenatural, de vivermos as promessas, nós precisamos entender que é por causa dEle. É Ele que faz. Ele tem o poder, não somos nós que temos o poder. Assim como Ele levanta, se Ele tiver que derrubar, Ele vai derrubar. Então, querido, esteja atento a isso. Não deixe subir a sua cabeça, porque Deus te usou. Porque Ele usa quem Ele quer. Ele conta comigo, contigo sim. Ele quer ter um relacionamento, mas não é porque nós somos o super crente. Nós precisamos entender isso. Jamais nos colocar acima de Deus, porque nós vemos isso em muitos lugares, pastores, líderes que se colocam acima de Deus. Hoje, com o advento da rede social, nós vemos muito isso, né? Porque a vaidade está lá em cima. Eu sou o cara, eu sou o profeta. Eu revelo tudo, revelo CPF, endereço. Sabe, queridos, a gente precisa descer mais para que Ele possa crescer. Entender que é tudo por causa dEle. Entender que nós devemos abrir mão da nossa vida para viver por Ele, não por nós. Falar assim, Senhor, eu não sou capaz, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Sabe, nós precisamos sim reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, entender que nós não somos capazes, mas sim entender que Ele pode fazer através de nós. E é aí que está a chave, porque aí nós vemos que, e vamos sempre ver que é Ele que está fazendo. Porque nós sabemos que se fosse por nós, se fosse por mim, eu estaria lá, ainda continuaria com vergonha de orar na frente das pessoas. Mas Deus capacita. Eu lembro a primeira vez que eu ministrei louvor, quando eu ainda era lá da Nova Vida. Lá eu não concorria à escala de back, não concorria à escala de ministro, eu só tocava guitarra. Até que um dia, o pessoal do louvor, alguns, né, pelo menos o vocal, alguns dos principais ali tiveram uma viagem e não conseguiram voltar a tempo no culto de domingo de manhã. Aí chegou lá, tinham 2 backs que tinham mais vergonha do que qualquer coisa, e tava eu lá. Aí fala, e aí, quem vai ministrar? Aí os outros 2 do back, não quero não, tô com vergonha, não sei o quê. E eu tive que tomar a frente, cheio de vergonha. Mas eu disse, Senhor, eis-me aqui. Falei, Senhor, eis-me aqui. E Deus fez. E foi uma bênção, não por causa de mim, mas porque eu coloquei disponível e Deus fez. Deus fez. E é assim que Deus faz. Se nós nos colocarmos disponível, Deus vai fazendo. Eu lembro a primeira vez que eu preguei também. Foi lá na Nova Vida de Olaria. Tinha um amigo meu que era líder de adolescente lá, um amigão meu, o Léo. E ele me convidou para pregar lá no culto de adolescente. E eu fui.
E ele, para me ajudar na minha vergonha, convidou o meu líder de jovens, convidou quase todos os jovens da minha igreja para ir lá presente. E para melhorar, o meu líder de jovem na época, ele falou para o pastor Jorge, falecido pastor Jorge, ó, pregou lá e dá para pregar aqui. O pastor Jorge me colocou para pregar num domingo à noite. Que lá tinha o costume de, último domingo à noite, os jovens que dirigiam o culto. Aí o pastor me chamou e falou, domingo que vem tu vai pregar. Igreja cheia. E Deus foi quebrando. Sabe, quando nós nos colocamos disponíveis, Deus vai quebrando as nossas limitações, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai mudando. Ou acho que, será que eu estaria aqui se eu tivesse falado não lá atrás? Se naquele culto que não tinha ninguém para ministrar, eu tivesse falado, não, eu não vou não. Afinal, não fazia parte da escala do Beck, eu só tocava. Se eu tivesse falado não pro Léo lá, tivesse falado não pro pastor. Você consegue entender que Deus vai nos moldando de pouquinho em pouquinho? Ele vai fazendo as coisas acontecerem? É só você abrir o seu coração, querido. É só você abrir e entender que é Ele que faz. Quando José se apresenta diante de Faraó, você acha que o que convenceu Faraó de que aquilo que José estava falando, a revelação do sonho dele, foi José? Não, chegou José lá e falou, não, esse é o cara, hein? O que ele falar é verdade. Quem era José para Faraó, queridos? Ele estava preso, tinha sido preso por acusação de abuso sexual. Olha isso. Para Faraó, ele tinha cometido, afinal ele estava preso há anos. O que fez a diferença? A presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, querido, não importa diante de quem nós nos apresentamos, nós temos autoridade naquele lugar, porque Deus nos dá. José não era ninguém, era um prisioneiro, apenas tinham feito a barba dele, arrumado ele, dado um banho nele, botado uma roupa nova e tudo certo, mas acho que o Faraó não sabia de onde ele estava vindo? Ele era ninguém, mas só que ele chegou com a autoridade de Deus ali naquele lugar, e quando ele fala, Faraó sentiu que algo diferente tinha ali, por isso não só acredita ele, mas como coloca ele numa posição de destaque diante do povo. Fala, olha, acima de você só eu. O que você falar é lei. Olha isso, queridos. Olha onde José chegou. Olha onde Deus colocou ele. E às vezes você se acha tão pequeno para fazer coisas na presença de Deus. Às vezes você olha para você e fala, eu não tenho capacidade. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Acha que uma pessoa dessa, por si própria, teria capacidade ou condições de alguma coisa? É Deus que faz, queridos. Não é por causa de você, é por causa dele. Glória a Deus. É Ele, queridos. É Ele que faz. Então, continue crendo. Aleluia. Continue confiando no agir dele. Quarto ponto. Quando Deus nos chama, Ele não olha as nossas limitações. Aqui no versículo 11 nós lemos que Moisés reconhece, fala quem sou eu, e Deus fala, eu serei contigo e este será o sinal de que te enviei, depois de haveres tirado o povo, vem servir a mim aqui. Sabe, Deus está falando ali, não são as suas limitações que vão me fazer te usar, não é quem você é. Deus está olhando além das limitações. Ele viu no coração de Moisés um coração disponível. Ele viu em Moisés alguém disposto a cumprir os propósitos. Será que é isso que ele tem visto quando ele olha o seu coração? Alguém disponível para fazer a obra? Será que quando ele olha no seu interior, ele vê alguém disposto a fazer, disposto a abrir mão do seu próprio conforto, do seu eu, das suas vontades, dos seus sonhos, para viver os sonhos de Deus? O que Deus tem visto quando Ele olha no seu interior? O que Ele tem visto quando Ele sonda o seu coração? Será que Ele tem visto alguém que está ali, Senhor, eu estou contigo porque der e vier? Ou será que Ele tem visto alguém que, se ficar difícil, eu abandono o barco? Se apertar as coisas, eu vou largar tudo. Porque muitas vezes é assim que nós fazemos.
As coisas ficam difíceis, a situação aperta e a gente já quer abandonar tudo. A gente já quer largar. Ah, pastor, eu não quero mais fazer parte desse ministério porque está muito difícil a minha vida, eu estou com muitas questões, então eu vou me afastar um pouco. É para isso que Deus vai te chamar? É assim que você quer ser usado por Deus? É assim que você quer ver a história da sua vida mudando? É assim que você acha que os seus problemas vão se resolver? Parando de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Saindo do lugar de onde Deus te colocou? É assim que você acha que tudo vai se resolver na sua vida? Abrindo mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos? A gente precisa parar para pensar e analisar a nossa vida. Parar para ver como é que tem sido, quais têm sido as nossas atitudes. Porque a gente acha que o caminho mais fácil é largar tudo, é chutar o balde. Quando na verdade esse caminho só nos leva para a derrota certa. Eu não estou falando aqui que vai ter momentos que nós vamos estar fracos, vamos estar desanimados, mas nós não podemos desistir. Nós temos um Deus que nos fortalece, nós temos um Deus que está conosco a todo momento, e nós queremos desistir por quê? Confie em Deus, confie mais em Deus, descansa nele. Para de querer desistir de qualquer coisa. Ah, eu vou embora, eu vou sumir, eu não quero mais. Deus é contigo. Deus continua guardando a sua vida, Deus continua te sustentando. Glória a Jesus. Aleluia. Sabe, eu sei, pode estar difícil sim, mas confie em Deus, porque no tempo certo Ele vai fazer tudo mudar na sua vida. Você só precisa confiar nele, você só precisa crer que Ele está agindo, só isso. Que você vai ver o agir dele. Para de focar nos problemas. Deus precisa olhar para você e ver algo além. Não vê só mais um. Para de querer colocar suas limitações e segurança acima daquilo que Deus quer e pode fazer na sua vida e através da sua vida. A gente olha para nós e vemos a nossa pequenez e falamos, eu não posso, eu não consigo. Olha Davi. Davi era o menor da sua casa. Eu já falei aqui várias vezes, Davi não foi lembrado pelo seu pai. Ele não foi deixado por último, ele nem foi lembrado. Se nós lermos ali, em 1 Samuel, nós vamos ver que quando o profeta vai à casa de Jessé, ele vê lá o primeiro filho, aí vem o outro, aí o profeta fala, ué, você não tem mais ninguém não? Aí ele fala, tem Davizinho, pequenininho, tá lá, cuidando das minhas ovelhas. Nem foi lembrado. Aquilo que Davi fazia, ninguém via. Talvez você possa estar aqui falando assim, poxa, ninguém vê, eu tenho feito tanta coisa, mas ninguém vê. Mas Deus está vendo. Quem tem que ver, está vendo. Aleluia. A gente precisa parar de querer buscar reconhecimento nas pessoas. A gente precisa parar de querer buscar das pessoas, elogio das pessoas. O seu reconhecimento vem de Deus. Ele está vendo o que você está fazendo. Deus enxergou o coração de Davi lá, ó, esquecido pela sua família, cuidando das ovelhas. Mas ele viu quando Davi se levantou contra um leão e contra um urso. Sabe, querido, para de colocar as suas limitações acima daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Deixa Ele trabalhar, só deixa Ele trabalhar. Experimenta isso, deixar Deus trabalhar na sua vida. Quinto ponto. Aquilo que você viveu te preparou para aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu falei aqui do que Moisés passou, né? Nasceu num momento de crise, num momento onde não era o ideal, mas tudo aquilo foi permissão de Deus para que ele pudesse ser preparado para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ou você acha que ele teria fácil acesso a Faraó se ele não tivesse crescido dentro do palácio? Se ele não tivesse vivido ali dentro, conhecendo a cultura, sendo conhecido por todos ali do palácio? Foi permissão de Deus. Era um tempo de crise, um tempo de derrota. E Deus pega aquilo e transforma na caminhada para o propósito. Eu falei de Davi aqui. Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso, e aquilo ali preparou o quê? Ele para enfrentar Golias, e aí sim ter acesso ao palácio, e mais depois alcançar a promessa de Deus para a vida dele, que era reinar. Porque quando as pessoas começam a questionar ele, o próprio
Saul questiona ele e fala, não, mas quando eu estava lá cuidando do rebanho do meu pai, teve uma hora que veio um leão e eu enfrentei aquele leão. Depois veio um urso e eu enfrentei o urso. Aí ele fala, não, pô, vai lá, vai na tua força. E ele falou, não vou na minha força, eu vou na força de Deus. Aleluia. Essa situação que você está passando está te preparando para viver as promessas de Deus na sua vida. Glória a Deus. Tudo isso que você está vivendo está apenas te moldando para alcançar o que Deus tem para a sua vida. Creia nisso, querido. Você olha e talvez, poxa, está difícil, mas Deus te sustenta. Você está de pé. Você poderia não estar aqui, você poderia estar derrotado, mas você está de pé porque Deus está te sustentando. Então continue crendo. Sabe, os propósitos vão se cumprir na sua vida, mas você precisa descansar nele. Entender que tudo faz parte do processo. Tudo faz parte do processo que Deus tem. Sexto e último ponto. Se posicione diante daquilo que Deus te ordenou. Moisés vê a sarça, se admira com a sarça queimando e não sendo consumida, vai até a sarça, ouve a voz de Deus, fala assim, mas eu não posso. Mas ele fala, eu sou contigo, pode ir. E o que Moisés faz? Ele vai em casa pedir conselhos. Será que eu vou? Ele vai em casa apenas avisar, eu estou indo. Deus me chamou e eu vou. Qual tem sido a sua postura diante da chamada de Deus para a sua vida? Qual tem sido o posicionamento que você tem tomado diante daquilo que Deus te levantou para fazer? Será que é tratar de qualquer maneira? Ou será que é falar, eu vou fazer o que Deus me levantou para fazer? A gente precisa ouvir aquilo que Deus tem nos direcionado e falar, Senhor, eu vou fazer. Eu vou sair daqui e vou começar a trabalhar, vou começar a fazer. O Senhor quer me usar na palavra? Então eu vou ler mais Bíblia. O Senhor quer me usar na oração? Então eu vou orar mais para buscar mais intimidade contigo e ter mais autoridade. É isso, queridos. Tome uma posição diante daquilo que Deus te chamou para fazer. Mude a sua postura. Tome uma postura de quem vai fazer. Não que, eu vou pensar, eu vou ver se vai dar, mas aí tem tantas questões, a minha vida está um turbilhão. Eu tenho que primeiro... Não, você não tem que... Você primeiro tem que falar, Senhor, eu vou fazer e começar a fazer e deixar Ele trabalhar. Deus não te chamou? Ele vai te capacitar. Deus não te chamou? Então Ele vai abrir portas. Deus não te chamou? Então Ele vai fazer com que tudo coopere para que as promessas dele se cumpram. Só isso. Glória a Deus. Então se posicione. Saia daqui falando, Senhor, eis-me aqui. Eu vou trabalhar para Ti, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou e eu não vou voltar atrás. Eu quero crescer contigo. Tome a postura. O que você tem feito com aquilo que Deus colocou em suas mãos? Você tem se posicionado ou você tem ficado inerte? Se posicione hoje. Saia daqui hoje falando, Deus, eu vou fazer. Glória a Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Enquanto a gente ministra esse louvor, feche seus olhos e comece a pensar naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Naquilo que Ele tem ministrado contigo, naquilo que Ele tem te cobrado. Será que você tem tomado a postura que Deus espera que você tome? Ou será que você tem dado tantas desculpas para Deus? Deixa Deus ministrar o seu
não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. Até mesmo assim, as aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro do grande eu sou. Eu tenho chamado, Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim. As aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro de onde eu sou e Ele me tirou. Tenho chamado. O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. E que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar. Declare isso mais uma vez. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar. Tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu sei que Deus não abre mão de mim, Feche seus olhos. Ô Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, entendendo que os seus propósitos são maiores do que o nosso. Entendendo que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida é muito melhor e muito maior do que podemos imaginar, Pai. Muitas vezes nós colocamos desculpa, empecilhos, Pai. Mas eu creio nessa noite que todos aqui, Pai, estão se colocando disponíveis para Ti, Pai. Entendendo que o que o Senhor tem é maior e muito melhor do que possamos imaginar. E eu quero te pedir para que o Senhor venha trabalhar no nosso interior, Jesus. Tirando toda a limitação, tirando todo o medo, tirando toda a fraqueza, toda a insegurança, tirando tudo aquilo, Pai, que possa nos fazer desistir, Pai. Que venhamos sempre estar disponíveis para fazer a Tua obra e cumprir o Teu chamado, Senhor. Entendendo, Pai, que o Senhor nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Entendendo que tudo que nós precisamos é nos colocar diante da Tua presença, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Obrigado, Pai, pelas Tuas misericórdias. Obrigado pelo Teu agir em nossas vidas, Jesus.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, nós entregamos, Deus, esses pedidos de oração, crendo, Senhor, que o Senhor pode realizar um milagre, que o Senhor pode, Senhor amado, realizar o teu sobrenatural. Deus, talvez, pessoas chorando, com o coração angustiado, triste, abatido, escreveu algum nome de parente, de familiar, ou alguma situação, Deus querido, que na ótica humana está sendo impossível de ser solucionado, resolvido. Deus, mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode realizar um milagre, que o Senhor pode, Deus querido, realizar o sobrenatural e permitir, Senhor, que o teu povo conte testemunho de vitória. Então nós entregamos nas tuas mãos esse pedido, Senhor amado. Às vezes foi o último recurso, Senhor, dessa pessoa que escreveu nesse papel. Às vezes, Deus querido, não existe solução na mente e na ótica desses irmãos que escreveu. Mas, Deus, quando nós colocamos nas tuas mãos e quando nós apresentamos para ti, o Senhor é o Deus que pode realizar o milagre, Senhor. Então nós clamamos a ti, entregamos nas tuas mãos, crendo, Senhor amado, que ainda essa semana o Senhor irá realizar o teu querer e a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez até aqui, pelo cuidado, Pai, pelo amor que mais uma vez o Senhor demonstra por nossas vidas, Senhor. Continua guardando nossas vidas, cumprindo os teus propósitos em nós, Pai. Continua trabalhando em nossas vidas, Pai, durante essa semana. Que venhamos ter uma semana abençoada, Pai. Uma semana cheia de bênçãos, Pai. Vivendo o sobrenatural sobre nós, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, que nenhum mal venha nos acontecer, Pai. Para que quarta-feira venhamos estar aqui de volta para te adorar, Senhor, e louvar a ti com todo o nosso coração. Muito obrigado por tudo, Deus, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite. Não importa se houver uma multidão contra mim, os meus olhos em prisão voltados para ti. E até mesmo se eu temer, confiarei em ti, Senhor. Se eu te buscar e te clamar, minha resposta é a minha batalha reagirá. Enquanto isso, te louvarei, te adorarei. As forças dizem que eu não vou conseguir, mas eu sei que a minha força virá de ti. Eu te peço, Senhor, vem com tua glória.
Vai,